É um tapa na cara por dia quando é pouco, né? Porque a gente fica realmente estarrecido com o noticiário. Estava aqui pensando, o que faço eu a partir de agora? Eu que sou uma colunista em vídeo e faço entrevistas. Já não faço mais entrevista ao vivo, obviamente. Mas a ideia é a gente gravar a entrevista e colocar na íntegra, sem editar, porque aquilo que foi dito pelo entrevistado, em tese, é o pensamento dele e todos nós temos direito à liberdade de expressão. Isso está garantido na Constituição, por enquanto, pelo menos, né? Eu sei que tem coisas que não estão mais garantidas e a gente está vendo aí a tal da segunda-feira da Carmen Lúcia se esticar por... Já passou de ano, né? Já passou de ano que ela disse isso e continua valendo aí a imposição da censura. Flávio Dino a caminho, né? Flávio Dino, aquele que disse que esse tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil, de forma bastante arrogante ali numa reunião com os representantes das grandes empresas de tecnologia e passando recado para os 220 milhões de brasileiros que o comunismo chegou ao poder, o Foro de São Paulo impera agora em toda a América Latina e o Brasil capitaneia esse processo, estende tapete vermelho para ditadores aí, inclusive está já começando a sofrer ameaças de sanções internacionais por conta dessa postura pró-ditaduras. Então, a gente está com a censura ali, né, beirando, batendo na porta, beirando a nossa casa, o nosso entorno. O PL da censura continua em tramitação, só está descansando um pouquinho porque teve bastante barulho por parte de nós, né, a opinião pública, e aí os nossos representantes no Congresso resolveram pensar um pouquinho mais. Mas está lá esse esforço grande para a censura. É agora os ministros julgando um processo antiquíssimo dos anos 90, que foi entrando em fase de recurso, aquela longa lenga-lenga da justiça, que só é rápida quando quer prender os adversários do presidente Lula, né? Mas solta a cupincha e a rodo e deixa os processos caminharem muito lentamente. Agora analisaram, deram um parecer que vale para todo o sistema judiciário, inclusive primeira, segunda instância. A partir de agora vira jurisprudência. E eles dizem que os jornais passam a ser responsabilizados pelo que dizem os entrevistados. Então, ou a gente implanta nos cursos de jornalismo uma cadeira, uma disciplina de bola de cristal, para a gente, quando estiver na condição de entrevistador, adivinhar previamente o que o entrevistado vai dizer, ou acabaram as entrevistas ao vivo. Não existe mais outra possibilidade. Não tem mais como fazer entrevista ao vivo se você não sabe o que vai ser dito pelo entrevistado e sem ter o departamento jurídico ali de olho para poder orientar e dizer isso pode dizer, isso não pode. No estado de exceção em que nós vivemos, nessa ditadura da toga, isso é melhor não dizer. Como que a gente vai fazer isso se estivermos ao vivo? Aí vamos para as entrevistas pré-gravadas. Olha a demanda de tempo se você tem que gravar a entrevista e depois ficar consultando o departamento jurídico, palavra após palavra, frase após frase do que foi dito pelo entrevistado, colocar uma redação inteira para checar informação por informação do entrevistado, porque o jornal pode ter que pagar pelo que disse o entrevistado. Óbvio que é o fim da imprensa livre. Óbvio que é a consolidação da tirania que Lula tanto admira, da ditadura que Lula tanto tenta implantar no Brasil, do comunismo de Flávio Dino. Então, parabéns para quem aplaudiu esses ministros do STF, tiranos, ao longo desses últimos anos aí, tiranizando a sociedade, fazendo o judiciário corroer por dentro, atacando as instituições, atacando a democracia, dando golpe no Estado democrático de direito e ainda apontando o dedinho acusador para a sociedade, como se fosse a sociedade a culpada do que eles próprios cometem lá dentro do judiciário. Então é muito triste a gente ver isso caminhar desse jeito. Na matéria da Gazeta do Povo hoje, mostra as várias entidades do jornalismo que finalmente se pronunciaram, né, estão saindo do sono profundo, tal qual a OAB, que passou anos aí fingindo que não via os ataques às prerrogativas dos advogados, que não entendia aqueles ataques às prerrogativas dos advogados como ataques à própria democracia, como golpes ao próprio Estado de Direito, e agora
O negócio foi longe demais, nem mais sustentação oral os advogados podem fazer, os réus já não são mais ouvidos, são julgados em foro errado, tanto fez como tanto faz a Constituição, tanto fez como tanto faz ser inocente até que prove o contrário, ele é que prove a inocência, não é mais o Ministério Público ou a polícia que precisam provar, e se o Ministério Público e a polícia provarem, o judiciário das cúpulas superiores das Cortes Supremas ignora o que foi levantado no Ministério Público, na Procuradoria da República, desrespeita a Procuradoria da República, ou seja, já somos uma ditadura da toga e que bom que o Congresso também resolveu sair do sono profundo, assim como essas instituições, a ABI, a Abrage, todas essas entidades representativas da imprensa aí, fazendo notinha agora de repúdio a essa decisão do STF, né? Que bom que o Congresso também está se coçando, já aprovou a CPI do abuso de autoridade, ela vai ter que caminhar muito rápida, produzir resultados efetivos, porque senão a gente sabe que ditadura, de uma hora para outra, está implantada. Cuba já faz 70 anos, tenho dito aqui. Rússia e China já passou de 100 anos. Venezuela, 30. Nicarágua está indo para 20. Quanto tempo até a gente ter isso já consolidado no Brasil? Porque o PT já está no poder há 17 anos, né? Teve os 16 anos de Lula e Dilma e agora já mais um ano de Lula 3. Ditadura, comunismo, tudo sendo implantado passo a passo com toda a raiva sendo exalada e dizendo para os quatro ventos que sim, é um governo de vingança, com o judiciário aparelhado, fazendo missão dada, missão cumprida. Está completo aí o esquema do comunismo brasileiro.